Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou ensinar para você como se utiliza o índice CORRESP, perfeito? Bom, então uma das dúvidas que o pessoal tem é assim, por que eu vou largar o PROC-V e vou usar o índice CORRESP? Bom, duas coisas. O índice CORRESP ele é mais maleável e faz coisas nativamente que o PROC-V não faz, certo? E também tem a questão da performance, porque ele trabalha com, como você vai ver, com ranges diferentes de dados. Perfeito? Bom, além disso, outra dúvida que o pessoal tem é se é difícil aprender o índice CORRESP. Bom, não é difícil, tá? Como você vai ver nesse vídeo aqui, é tudo uma questão de prática e de entendimento, perfeito? Então, vamos direto para o nosso vídeo. Vamos ver aqui, então. A nossa aula, nós temos aqui uma lista onde nós temos o pedido, vendedor, cliente, série de nota fiscal e valor, perfeito? E eu preciso retornar alguma informação dessa nossa lista, perfeito? Eu quero, por exemplo, algum número de pedido, certo? E eu quero retornar alguma dessas colunas, tá? Como é que você faria com o PROC-V? Você retornaria aqui, né, a partir do pedido e retornaria alguma informação daqui, perfeito? Mas vamos dizer que o pedido não estivesse nessa coluna, o pedido estivesse em uma outra coluna, por exemplo, aqui no meio, perfeito? Vamos dizer que ela não estivesse aqui e sim aqui. O PROC-V já não ajudaria para você retornar, por exemplo, o nome do vendedor, pelo menos não nativamente, perfeito? Então, nesses casos, o índice CORRESP já funciona, perfeito? Bom, então, o índice CORRESP, vamos direto para a nossa sintaxe, para a gente entender ele como ele funciona, perfeito? Então, você vai digitar assim, igual, índice, e ele já vai estar falando aqui, ó, retorna um valor ou uma referência de célula de uma intersecção de linha ou coluna específica. Como assim intersecção de linha e coluna específica? Bom, pensa num jogo de batalha naval, o antigo jogo de batalha naval, onde você dizia o número a letra da coluna e o número da linha onde você quer retornar alguma informação. É a mesma coisa. Ele está perguntando para você qual é a coluna e qual é a linha da informação que você está procurando, como se fosse mesmo o jogo do batalha naval, certo? Onde a gente vai definir então nessa função três coisas: o campo, qual é a linha que eu quero e qual é a coluna que eu quero. Vamos na prática. Vou abrir parênteses aqui. A primeira coisa que ele pergunta é matriz. O que é matriz? É o teu campo de batalha naval. É aonde ele vai buscar essa informação. Perfeito? Assim, ó, por exemplo, eu quero buscar, por exemplo, o vendedor. Perfeito? Então, eu vou selecionar só o vendedor, só os dados que eu quero retornar. Eu não preciso retornar toda a lista, então eu vou deixar ele assim. Mas ele poderia também, né? Depois a gente vai ver dinamicamente isso. Mas eu posso selecionar somente a informação que eu preciso que seja retornada. Somente aquela coluna onde está a informação que eu preciso que seja retornada. Perfeito? Então essa já é uma grande vantagem com relação ao PROC-V. E aqui, o próximo parâmetro, ele está perguntando qual é o número da linha que eu estou procurando nesse nosso campo de batalha naval. Por exemplo, eu quero aqui a linha 6. Como assim 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lembrando que eu estou me referindo às linhas que eu tenho nesse intervalo, tá? E não com relação às linhas daqui da planilha, tá bom? Então eu quero retornar, por exemplo, a linha 6. Vou botar um 6 ali direto, tá? E agora eu quero uma coluna. A coluna, como eu só tenho uma, você nem precisa colocar, tá? Mas se você quiser, pode colocar 1, por exemplo, certo? Ponto e vírgula, número da coluna. Então eu vou botar 1. Perfeito? São três parâmetros, então, que você precisa. Aonde eu estou procurando, vamos dizer, o nosso campo de batalha naval. Sempre lembra do campo de batalha naval para você sempre lembrar do índice CORRESP. Ok? A segunda, qual é o número da linha, certo? Em que linha que eu estou buscando a informação ali. E a terceira, em qual coluna. Perfeito? Vamos dar o Enter, então. Então ele foi lá e retornou aqui na nossa lista o Tiago. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiago, certo? Número de pedido aqui, Tiago. Perfeito? Então tá ok. Então isso aqui já está retornando então a nossa informação diretamente. E agora como é que eu faço para isso ficar dinâmico? Como é que eu faço para de repente eu buscar uma informação que eu estou procurando? Por exemplo, eu estou procurando o número do pedido 7, o número do pedido 10, e eu quero que essa informação retorne para mim aqui. Então, como é que eu faço isso para ficar dinâmico? Bom,
aqui entra o CORRESP. Olha só, entendamos que esses números que nós temos aqui, o número da linha e o número da coluna, eles estão fixos, perfeito? Estão fixos aqui, eu fixei eles dentro da nossa função índice, tá? Que informação eu poderia colocar ali? Que outra função eu poderia utilizar ali para retornar informações? Eu poderia usar que informações que utilizo, né? Funções que utilizo. Tem o CONT-C, por exemplo, o CONT, o LIN. Então, várias funções retornam números, perfeito? Um número. E é esse tipo de função que a gente poderia utilizar. Mas, qual é a função que a gente utiliza, normalmente? A CORRESP. Porque a CORRESP ela faz uma busca e retorna o número da linha de um valor que nós estamos procurando, certo? Vamos na prática entender por que a gente utiliza o CORRESP. Então, no número da linha, eu quero retornar então o número da linha de um pedido. Por exemplo, eu vou colocar aqui o número do pedido aqui em cima, eu quero retornar um pedido 15. Então, aqui eu vou retornar a linha. Ok? Então, eu vou colocar assim, igual CORRESP, abre parênteses. Ele é um pouco parecido com o PROC-V, tá? Ele vai perguntar assim, qual é o valor que eu estou procurando? Qual é o valor que eu estou procurando? Bom, eu estou procurando o valor 15, perfeito? Então, o primeiro parâmetro é o que eu estou procurando. O segundo parâmetro é aonde eu estou procurando. E olha que interessante, nesse caso aqui, você vai selecionar somente a coluna onde você está procurando esses dados, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou procurando os dados aqui do número da linha. Pode ser, eu estou procurando, de repente, o cliente, tá? Tanto faz, na verdade. O número, na verdade, é o pedido, né? Tem que selecionar o pedido, onde eu estou procurando essa informação. Então, eu estou procurando o número 15, o pedido 15, aqui nessa nossa lista, onde estão os pedidos. Perfeito? E aqui no número tipo de correspondência, isso é bem importante, muita gente erra nesse ponto, tá? Então, aqui ele está fazendo 3 parâmetros, se é menor do que, correspondência exata ou maior do que. Como a gente está precisando exatamente aquele número, então a gente vai botar o 0. Então, por padrão, você sempre vai colocar o 0, que vai dizer que é uma correspondência exata. Perfeito? Coloquei ali o 0. Então, são esses 3 parâmetros que você vai utilizar. O que, aonde, tá? E daí o 0 para correspondência exata, sempre padrão. Ele não retorna o 0 padrão, tá? Então, você digita o 0 obrigatoriamente nesse campo do CORRESP. Perfeito? Vamos ver o que ele vai retornar, então. Eu vou dar um Enter aqui. Ele retornou 15, perfeito? Ele está aqui, retornado na linha número 15. Ok? Mas se estivesse fora de ordem, não tem problema. Vou botar assim. Você vai ver que ele vai retornar, então, na linha 1. Porque ele está dentro do nosso intervalo, o número 15, na linha 1. Perfeito? Se o número 15 estivesse aqui no meio, você ia ver que ele ia retornar, então, o número 4. Perfeito? Que ele está no índice na linha 4. Tá? Então, o CORRESP está retornando, então, qual é a posição, qual é a linha onde nós estamos buscando aquela informação. Tá? Então, de uma forma simples, a gente pode simplesmente copiar isso aqui e colar direto no índice CORRESP, que ele já vai funcionar. Tá? Ou a gente pode também fazer direto. Tá? Então, no número 6 aqui, ó, ao invés do número 6, que é o número da linha, a gente utiliza então o CORRESP, tá? Você pode dar um Alt Enter para você ficar mais claro para você aqui, Alt Enter, CORRESP, estou passando então o número da linha ali, abre parênteses, qual é o valor procurado, que eu estou procurando o número do pedido, ponto e vírgula, aonde está, então estou procurando aqui, esses intervalos eles têm que ter o mesmo tamanho obrigatoriamente, tá? A mesma altura, mesmo tamanho de altura, ponto e vírgula 0, tá? E vou fechar parênteses. Perfeito? Vou dar um Alt Enter, porque esse aqui faz parte do terceiro parâmetro. Então tá aqui, ó. Aonde eu estou procurando, lembra do campo de batalha naval. O número da linha, então, que eu estou procurando, tá? E daí, nesse caso, o CORRESP já está fazendo as vezes de retornar a linha onde está o número do pedido que estamos procurando. E eu estou retornando, então, o número da coluna 1. Vamos dar um Enter. Ele está procurando, então, o José. Então, está procurando o número 15, linha 4. Está buscando, então, o José. Perfeito? Então, agora o nosso CORRESP já está trazendo qual é o número da linha, e essa aqui já ajudaria, já resolveria uma boa parte. Mas como é que a gente pode também fazer com que a coluna seja dinâmica? Como assim?
que ele retorne, então, uma coluna de acordo com o dado que eu estou procurando. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, nesse campo, qual é a coluna que eu estou procurando. Eu vou clicar aqui em validação de dados, lista, fonte, e vou selecionar a nossa lista aqui, ó. Vendedor, pedido, cliente. Vou dar um OK. Então agora ele está retornando aqui uma lista com todos os campos que nós podemos retornar nessa informação, tá? Para a gente poder trazer essa informação dinamicamente. Então, por exemplo, eu quero saber o número da nota fiscal. Selecionar aqui, ele vai retornar aqui no nosso índice Corresp qual é essa função, qual é essa informação. Perfeito? Vamos então buscar qual é o número da nossa coluna. Perfeito? Então na coluna nós vamos fazer a mesma coisa que a gente tinha no nosso Corresp. Como é que a gente faz? Então, com a coluna, né? Então você vai fazer assim, igual Corresp, abre parênteses, e agora é interessante, o Corresp ele trabalha tanto na vertical quanto na horizontal, tá? Então aqui, ó, valor procurado, qual é o número da coluna que eu estou procurando, né? Aliás, qual é a coluna que eu estou procurando? Então, eu vou clicar aqui, então, nota fiscal, perfeito? E aonde eu estou procurando? O que eu estou procurando e aonde eu estou procurando? Eu estou procurando nessas linhas aqui. Então, ele vai retornar 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Perfeito? Ponto e vírgula 0, fechar parênteses e dar um Enter. Então, ele está retornando 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito? E quando eu clico aqui, ele vai retornar aqui 1, 2, 3, por exemplo. Perfeito? E assim, nossa informação da coluna está sendo então modificada dinamicamente, automaticamente. E agora, como é que a gente junta toda essa informação, então? De repente, eu quero retornar o número do pedido 15 e eu quero saber, por exemplo, aqui o número da nota fiscal. Então, como é que eu faço para que isso fique dinâmico, que eu consiga trazer essa informação toda dinamicamente? Então, você vai clicar aqui, vamos fazer o nosso índice Corresp com 2 Corresps, um para linha e um para coluna. Então, você vai fazer assim, igual índice, abre parênteses, a matriz, aonde eu estou procurando essa informação. Então, no caso da informação agora, como eu vou buscar informação de tudo, pode estar em qualquer uma das colunas, então eu vou selecionar todo o nosso intervalo, tá bom? Selecionei todo o nosso intervalo, perfeito? Na matriz aqui. E agora, qual é o número da linha que eu estou procurando? Ponto e vírgula, Alt Enter, para ficar organizado o teu código. Corresp, para a gente retornar qual é o número da linha. Abre parênteses, qual é o valor que eu estou procurando, qual é o número do pedido, vou selecionar ele aqui, e aonde eu estou procurando. Então as perguntas são sempre as mesmas, o que, aonde, perfeito? Estou procurando ele nessa linha aqui, lembrando que eu estou retornando linha, então vertical, ok? Ponto e vírgula 0, fecha parênteses, porque é sempre 0, tá? Correspondência exata, lembra disso. Fecha parênteses. Ponto e vírgula, e agora a gente vai passar o número, então, da coluna. Alt Enter. Corresp, abre parênteses. Qual é o número da coluna? Então, eu vou pegar aqui, nota fiscal, ponto e vírgula. E aqui eu vou selecionar, então, a nossa coluna aqui em cima, tá? Para retornar qual é o número da coluna que nós queremos. Ponto e vírgula 0 e fecha parênteses, tá? Só isso. Perfeito? Vamos fechar parênteses aqui, então. Só isso, ó. Então, aonde, e qual é o número da linha, e qual é o número da coluna. Só isso. Vou dar um Enter. Então, ele foi lá e trouxe aqui na linha 15, no pedido 15, o número da nota fiscal é o 10.472. E se eu quiser saber qual é o nome do vendedor? Vendedor José. Perfeito? Dinamicamente. Se eu quiser de outro pedido, eu já trouxe aqui o 3, então, que é o vendedor João. Se eu quiser saber o valor, 14,78. Perfeito? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Como você pôde ver, aqui usar o índice Corresp não é tão difícil assim quanto parece, perfeito? Ele tem ali o seu entendimento, perfeito? Mas, e como é que você vai aprender isso efetivamente? Como é que você vai dominar o índice Corresp? Como é que você vai utilizar ele? Né? Como é que você vai aprender efetivamente ele?
largando o PROC-V, tá? Então você larga o PROC-V e toda vez que você for digitar PROC-V, você vai usar, não, eu vou usar o índice CORRESP, tá? Então toda vez que você for utilizar o PROC-V, a partir de agora você vai usar então o índice CORRESP, para que você possa então amadurecer esse conhecimento e gravar isso na sua cabeça, como funciona perfeitamente o índice CORRESP e utilizar ele na prática, perfeito? Bom, então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e deixe um comentário. Valeu? Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, um forte abraço e até o próximo.